tá acompanhando, que vai acompanhar aqui Spotify, todas as redes, como a pessoa te encontra no YouTube, no Instagram? Ah, legal. O Instagram é PHD Bertoncello. A gente tá ali, é só... Às vezes a gente fica em Shadowban, então precisa escrever inteiro, né? Porque às vezes fala algumas coisas que as pessoas não gostam, mas tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Spotify, no X, @PHD Bertoncello, pode procurar lá, que a gente estamos ali para falar de economia, política e principalmente de como proteger patrimônio, como dolarizar a parte do patrimônio, Sim. entender os movimentos desse governo ou Que desse está acontecendo. desgoverno, né? Então, galera, sigam lá no Instagram, no YouTube, ajuda muito, né? Quando você vai lá, segue, se inscreve e é conteúdo de qualidade. Sabe que todo mundo que eu chamo aqui é porque eu gosto muito do conteúdo. Professor, o que a gente pode esperar para 2026 aí? Você está animado com 2026? O que o governo está fazendo? Quais serão as consequências, né? Vamos lá. Para falar a Pergunta bem verdade, complexa, né? não, a gente tem um problema que, honestamente, ele já começa em 2025. A gente tem uma fuga de capitais, principalmente por causa desse movimento do IOF ali. Todos os bancões já estão relatando o segundo semestre entrando em recessão. Então a gente deve ter um aumento do PIB agora 1,4, no segundo trimestre perto do 0 a 0, e aí a gente começa a cair por uma relação muito simples. O governo está tentando puxar a economia. Como o governo não cria riqueza, ele está criando dívida ou contratando inflação. E esse é um problema muito sério. E 2026, né, para fechar a história, é ano político. Aí o Lula vai querer dar gás, luz, Vai fazer enfim, tudo. vai fazer de tudo, dentadura, o que for para tentar se reeleger. E isso vai fazer um problema muito sério. Nós estamos criando uma bomba relógio para 2027, que é exatamente o mesmo cenário que a Dilma fez para se reeleger, é o que o Lula está fazendo, e a gente está com uma crise ali logo na frente. E é complicado, né, professor? Porque se você for analisar o governo, você não vê medida nenhuma do governo. Ele falando, ó, a gente vai começar a ser mais cauteloso com o dinheiro, vamos cortar. É nunca cortar, é só no rabo do brasileiro. Só. É uma coisa. Porque o grande problema é que ele joga para a plateia deles. Né? E quando você tem uma população que está habituada a receber determinado benefício, ela acha que aquilo já é regra. Então, para que ela continue gostando desse governo, ela precisa de mais benefício. E como o objetivo deles não é melhorar o país, é continuar no poder, a gente eles vai vão fazer ver... de tudo para estar no poder. É só porque o grande problema não é só a conta oficial do governo, que já está com problema. Todas as estatais estão sendo utilizadas de uma maneira eleitoreira. E ninguém fala nada. Que a Itaipu, o que aconteceu com a Itaipu é um roubo. Correios igual, Petrobras igual. E aí você fala assim, você tem toda a máquina pública trabalhando para comprar voto. E isso é uma coisa que não deveria acontecer. Mas a justiça no Brasil não existe, o Congresso está dormindo, ou tem tanta coisa, tanta pauta para fazer, que ele acaba esquecendo esse processo. Mas segundo a AGU, 30 bilhões de reais no ano passado, das estatais, não entraram no orçamento. Como assim, né? Você fala... Sumiu? O que aconteceu? Ele é usado pelo governo, mas é uma conta da estatal. Mas isso não pode, isso é pedalada. E tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Não está, não, mas... tudo certo pra eles, né? Para eles está tudo certo. Para eles acham que eles estão fazendo a coisa correta, mas para se manter no poder, né? O poder pelo poder, é só isso. Eu fico bem triste, sabe, professor? Porque eu fico analisando, né, o governo como um todo ali, você não vê saída. Eu começo a olhar assim, eu pego e falo, caramba, quando tem um pingo de esperança, eles falam assim, agora o gás vai ser de graça. Vai ser de graça. A energia, 60 milhões das pessoas vão receber energia, tem um desconto lá, energia de graça também. Você fala, pô, a minha conta aqui vai ficar mais cara. Não existe mágica. Porque o preço é o melhor mecanismo que o mercado tem para determinar oferta e demanda. Então, o que acontece? Quem gastava lá até 80 kW, que é R$100, né? Ele não vai mais pagar energia.
Então, como ele tinha um salário muito apertado, o que ele fazia? Ele economizava. Ele economizava. Aí o que acontece? Se por um acaso, bom, eu pagava R$ 80 de energia elétrica, pago zero, aí ele vai gastar mais e vai gastar R$ 40 de energia, porque ele vai ultrapassar o limite e vai pegar parte do desconto. Mas vai ver um aumento de consumo de energia elétrica que alguém vai ter que pagar. Quem vai? Exato. Então não é apenas, né, a demanda que foi ali saciada, mas o comportamento humano eu quero cada vez mais. Se eu pego essa energia elétrica e dou de graça, ela não tem preço, eu começo a buscar o próximo preço. E nós vamos ter um aumento de energia elétrica, com o setor de energia elétrica completamente sem investimento, porque havia uma insegurança, né? Há uma insegurança jurídica, e aí você fala assim, vai dar problema? É certo que vai dar problema, mas vai dar problema daqui 2 anos? O problema é de quem entrar. E se você for analisar, né, eles pegam e fazem uma medida dessa, de querer dar energia de graça. O Brasil, ele tem que produzir exatamente o que ele gasta, porque não tem como estocar energia. Sim. Até tem, né, mas na verdade sai muito caro. Pô, você tem baterias lá para estocar energia e nem estocar vento também não dá pra estocar vento. Então o Brasil, ele tem, todo país tem esse problema, né, de você estocar energia, de você distribuir, de você produzir o que você tem ali de energia. Sim. Então, quando eles fazem isso daí, é óbvio que vai ficar mais caro para quem tem a conta normal ali, né? Sim. Você já reparou, professor, que pro brasileiro médio ali, todo mundo que prospera, o governo quer ferrar a pessoa. Aí o cara tá lá, o cara tem o seu emprego, tá prosperando, tá olhando pro real e tá vendo que o seu real não tá desvalorizando. Ele tá indo lá, tá comprando menos comida. Sim. E ele pega e fala assim, não, então eu não vou deixar o meu dinheiro no real. Eu vou comprar dólar e ir pro dólar, porque o dólar, você olhar o real e o dólar sempre desvaloriza. Sim. Aí o que o governo faz? Vai lá e quer aumentar o IOF. Ele quer realmente aí dificultar a vida de quem prospera. Então o cara prosperou um pouco, o governo vai lá e... E o que me preocupa não é nem esse movimento que já é um absurdo. Para investidor lá, saiu de 0,38 para 3,50 e recuou para 1,10. Mas na verdade triplicou o imposto do mesmo jeito. Mas eles estão seguindo a mesma cartilha da Argentina. Então o que aconteceu? Criaram lá o cepo cambial, que de alguma maneira limitava. Aí veio o Macri e liberou isso daí. Aí todo mundo, lógico, não é bobo, vai lá e compra dólar. Para ter ideia, mesmo com o IOF, na terça-feira passada agora, o Banco Central teve que vender $1 bilhão para manter, mesmo com o IOF, para manter o dólar ali controlado. Aí o que aconteceu na Argentina? Com esse movimento, você cria um problema estrutural, que, por exemplo, a gente já tem, sai muito mais dólares do que entra. Aí o que eles fizeram? Criaram o IOF deles. Chegaram a 30%. O argentino continuou comprando. Colocaram mais 35% em cima dos 30%. Nossa. Ficou 70% de imposto para quem comprasse moeda. Aí estourou o dólar paralelo, que lá eles chamam de dólar blue. E o argentino entendeu, olha, qualquer coisa que eu deixar em peso, eu vou perder. E o brasileiro está entendendo, com esse governo, qualquer coisa que eu deixar em real, no longo prazo, eu vou perder. E se você não se proteger, alguém vai roubar esse dinheiro, porque o governo continua contratando dívida ou inflação, o real vai desvalorizar, ponto. Só que depois disso a Argentina limitou $200 por pessoa. Se isso acontecer aqui, como é que a gente faz para se proteger do Haddad, que não sabe fazer conta de matemática, e para entender o que vai acontecer com esse país? O caminho está muito perigoso. E eu fico vendo que esse governo, ele quer enganar de qualquer maneira. Porque eu aqui, professor, eu saio, às vezes, acho que é mais ou menos umas 20 horas, 21 horas, aí eu ligo o rádio, né? Ligo lá o rádio e tá passando aqui a hora da... A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Aí, o governo criou tantos mil empregos e não sei o que lá. O PIB aumentou tantos por cento. É só notícia boa. Eles querem enganar a gente, né? Pra porra! Que país é esse, né? Pô, meu, tô comprando, pagando R$10 numa garrafa de água e tá bom pra isso? Não. Você viu o dado do Serasa Experian? 75 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É a maior taxa de todos os tempos. Nossa.
Você está falando que metade da população adulta está com o nome no Serasa. E para estar ali, pessoal, precisa ter pelo menos 90 dias sem pagar uma conta. E a gente atingiu o pico histórico. Se estava tão bom, por que as pessoas estão inadimplentes? Não bate, Não né? faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Eles estavam reclamando que estava tendo muito saque de seguro-desemprego. Ué, se está tão bom, por que tem recorde de seguro-desemprego? Então, tem alguma coisa que a gente começa a desconfiar de dados do IBGE, a gente vê que o ministro da Economia fala uma coisa e a única grata surpresa até agora foi o Galípolo, que colocou e falou assim, não, o juros está alto porque o governo gasta muito. Aí eles não têm mais quem culpar agora. Exato, daqui a pouco ele vai virar fascista também, bolsonarista, sei lá o quê. Porque se a inflação estiver mais alta do que parece, talvez o nosso juros real não seja tão maior assim. Porque, o juros está a 14. Se a inflação está a 5, você tem aí uma margem de mais de 9% de juros real. E isso atrairia muitos dólares, mas eles não vêm. Então, provavelmente, a gente tem um problema com relação à inflação e isso vai dificultar muito. Quando você tem desconfiança, o dinheiro foge. Dinheiro é a coisa mais medrosa do mundo. Teve medo, ele vai embora. Ô, professor, e você também já fez várias análises, né, da real inflação do Brasil, porque você chega no mercado lá, eu já falei aqui, café era 13 no governo do ódio, do amor 34, pô, mais de 100%, um monte de alimento, 50%, 30%, 40%. E tem aí você começa a olhar assim, o governo fala, não, a inflação foi 4%, 5%. Qual que é a matemática que eles fazem no IBGE? Que você uma vez revelou aqui, o pessoal gostou bastante. Na verdade, isso é importante entender. Existe uma metodologia, está lá no site do IBGE e ela é estatisticamente perfeita. Mas qual é o ponto? Que isso conversando com pessoas que trabalham ou que trabalhavam lá, que algumas foram para Portugal, diz que não aguentam mais esse país, mas a lógica é a seguinte, imagina um preço histórico de qualquer coisa, porque a inflação é a alteração de preço de um mês para o outro, ou de um ano para o outro e assim por diante. Então, eu estou medindo café de 250 gramas. Então, eu venho medindo café de 250 gramas. Se eu acabar com a medição dos 250 gramas e começar a medir o de 500 gramas, toda a alteração de preço passada deixa de existir. Então, eu pego um momento que eu tenho um pico histórico de qualquer coisa, se eu mudo o produto, a inflação desaparece. Olha aí. Então vamos pensar assim, eu estou medindo esse microfone, porque o IBGE mede o consumo médio das famílias de 1 a 20 salários mínimos para entender o quanto que gastaria, o quanto doeria no bolso. Ele não pode medir ou mudar o bilhete do metrô, porque esse é fácil. Mas tudo aquilo que é ligado ao alimento, a série histórica pode ser alterada, porque o IBGE pode tecnicamente falar, o brasileiro não consome mais 500 gramas de café, ele consome agora 750 gramas de café. Se ele falar isso, ou para baixo ou para cima, mudou a série histórica. Então ele não mentiu, porque aquela inflação começa por 0, porque eu começo a medir agora, e eu pego assim, os ovos dispararam 40%. Então, em vez de medir uma dúzia, vamos medir 10 ovos. Porque não tem agora? Tem. O brasileiro só tá comendo menos ovos. Está comendo menos ovos. Pronto. Aquela inflação daquele mês de 40% some. Nossa. E aí, não está errado. Estatisticamente está certo. Achou interessante? Entendeu o quanto é importante se proteger? Eu vou te convidar para a 11ª turma do Caos. Para você entrar, digita plano B, que um especialista vai falar com você.